Boa noite, né? Já estou ao vivo aqui, aguardando a galera aí que tá chegando, né? Então, muito boa noite. E é muito gostoso estar aqui e já deixando aviso para vocês que às quintas-feiras de julho eu estarei aqui trazendo sempre um tema interessante para despertar você que é terapeuta. Então, a nossa live de hoje vamos falar de um assunto assim muito interessante que pulula aí na vida dos terapeutas, né? Então, ó, como é que você vai ganhar dinheiro na profissão de terapeuta? Tá? Quero chegar te provocando nesse sentido. Então, você é aquela pessoa assim que é carreirista, que já fez inúmeras formações, que está sempre se atualizando. É uma pessoa que tem já uma performance diferenciada dentro do trabalho que você realiza, apaixonada pelo que faz, como eu sou. E habitualmente, ou geralmente, você se percebe com uma baixa frequência de pacientes, de clientes, a sua agenda assim, horas ela tá lotada, daqui a pouco você já não tem. Você também se percebe cobrando muito pouco, sabe, dos seus clientes, dos seus pacientes, porque realmente eles não podem pagar, sabe? Então você vai atraindo essa clientela com muita dificuldade de pagar, sendo que é você que paga todas as suas formações, né? E como é isso, né? Se você escolheu essa profissão e sempre vai apresentando dificuldade financeira, tem algo... Boa noite, pessoal que está chegando aí. Tem algo que precisa ser olhado, né? Então eu trago isso para você hoje, essa dificuldade que você tem de se manter financeiramente organizada e equilibrada na sua profissão de terapeuta. E quando a gente está falando de terapeuta na área da medicina, da psicologia, os terapeutas em geral, em todas as áreas, né? Do desenvolvimento humano. Então a gente vai bater um papo aí, vão deixando as perguntas que eu adoro, né? Depois a gente vai tendo um espaçozinho aí para responder. E aí então, se você é essa pessoa que é altamente qualificada e está sempre com muita dificuldade financeira, sempre atraindo pessoas com dificuldade de te pagar, com a sua agenda que está sempre não sobe e desce, eu venho trazer uma verdade para você hoje. Para de querer ter dinheiro na sua profissão. Para de querer ficar correndo atrás do dinheiro. Sabe por quê? Estou te convidando agora para você dar um passo para trás ou mais passos e voltar lá no passado, na sua trajetória familiar. Sabe por quê? Tudo começa lá, tudo começa antes de nós. E provavelmente, se você tem essa alta capacitação, mas está sempre com dificuldade financeira, se você não voltar lá atrás para descobrir, despertar e encontrar as suas lealdades ocultas, sinto te dizer que você vai continuar correndo e perdendo. Você acredita nisso? Cada vez mais, né, na minha trajetória todinha é grande, que você, se não me conhece, vai me conhecendo aí, sabe que eu venho atendendo muitos terapeutas e aí eu decidi começar a trazer esses temas como alerta, né? Trazer temas que falam diretamente na alma do terapeuta para que ele vá procurar ajuda, né? Então, para corroborar essas lealdades, né, ocultas que carregamos, padrões adoecidos, né, repetição de histórias, que eu estou sempre explicando para vocês, eu trouxe um case hoje, uma história de uma paciente, uma cliente que me procurou um tempo atrás, né? Então, uma mulher na faixa dos seus 48 anos, casada com 3 filhos, um casamento ok, vida conjugal organizada, mas ela sempre, a sustentação da casa, da dinâmica mesmo do casamento, mas não era essa queixa dela. O que ela me trazia assim? Muita dificuldade de manter o dinheiro, né? Então ela era uma pessoa assim, da área da saúde, da área das terapias, muito bem gabaritada, doutora na área dela, com várias formações, com várias especializações, com mestrado, com doutorado,
e muito bem cotada no ambiente de trabalho, onde ela prestava serviço e tal, sempre muito qualificada, sempre muito procurada e ganhando um valor bastante significativo e positivo, né, por conta de tantas formações e pelo talento que ela sempre foi se especializando e se tornou assim, uma profissional bastante talentosa. Então ela me traz isso, que tinha assim um bom dinheiro que entrava do trabalho dela, uma boa organização ali na casa, com os filhos, marido e tal, mas quando ela percebia não sobrava nada, não tinha mais dinheiro. Tinha uma vida ok, mas o tanto que ela ganhava era para ter uma vida mais, uma prosperidade maior, né? Então ela trouxe muito isso para mim, que ela estava morrendo de medo aos 48 anos, quase fazendo 50, e o que seria da vida dela se sempre foi uma grande luta, e ela chegou no patamar que ela esperava profissionalmente, mas quase beirando os 50 anos, com medo, assim, um pânico avassalador de... Ela queria descobrir o que ia acontecer com ela. Será que algum dia eu vou ficar sem nada, vou ficar dependente de alguém, dos meus filhos, do mundo, da vida? Então, conforme nós fomos trabalhando... Oi, gente, boa noite. Conforme ela foi me contando, eu, como já sou Matusalém na área, já me veio um clique assim, provavelmente ela estava carregando aí uma neurose de classe. Por que isso? Daqui a pouco eu vou explicar para você tecnicamente o que é a neurose de classe. Quando eu pergunto para ela, mas qual a profissão da sua família, dos pais, dos irmãos? Pesquisei assim rapidamente, então ela me fala que a família dela é toda da área comercial, são prósperos, uns têm prosperidade, outros não, mas ela foi a única que saiu para a área da saúde, tá? Teve assim um pouquinho de protesto, mas assim, ela nunca teve aquele super apoio, mas tudo bem. E ela não se via nessa área comercial, que era a prosperidade lá da família dela, era na área comercial, ela escolheu por ela mesma a área da saúde. Então, eu já fiquei com a minha antena ligada, assim, tem alguma neurose aí de classe. O que acontece com essa mulher com tantas formações? Daí, propus para ela o mapeamento, que é um dos trabalhos que eu realizo dentro da terapia sistêmica transgeracional. Propus um mapeamento que a gente faz profundamente uma pesquisa no sistema materno e no sistema paterno e o desenho do genograma, que é a árvore genealógica, só que a gente vai profundamente nas histórias, que a gente chama de genossociograma. Eu já estou explicando para vocês algo assim mais técnico, né? E eu queria descobrir junto com ela o que tinha acontecido, né? O que estava acontecendo ali. Então nós empreendemos um trabalho bem profundo, voltando no sistema materno, no paterno, fazendo os desenhos, contando as histórias, né? Que aí a gente chega no genossociograma, que é a árvore genealógica das histórias. Mas eu fiquei com aquela pesquisa, né? Com aquela hipótese, que é o que nós profissionais da psicogenealogia fazemos, a gente levanta hipóteses para saber o que tinha acontecido, né? Então, o que nós descobrimos dentro dessa grande pesquisa que fizemos? Que na árvore genealógica dela, tanto no materno quanto no paterno, ela foi realmente a única que, mesmo vindo lá da ancestralidade dela, a única que escolheu a profissão da área médica, da área da saúde, né? Não tinha ninguém que tinha escolhido. Mas isso a gente levanta um ponto de interrogação, né? Por quê? Ela tinha uma prosperidade, mas ela perdia. Será que era isso? Quase que uma espécie de maldição, né? A gente depois vai trabalhando esses termos e tal. Por que ela era a única que tinha ido para essa área da saúde, mas não... Ela se achava próspera, mas ao mesmo tempo perdia tudo. Então nós fomos olhar para as lealdades ocultas, a quem ela estava leal, a quem ela está leal, né? E isso é muito do que acontece com o terapeuta, tá? Ela também já é terapeuta. Que lealdade ela estava carregando, que padrão adoecido, onde é que tinha algo que ela se perdia, né? Nessa questão financeira. E não era assim uma profissional que jogava o dinheiro pela janela, nada disso, né? Mas tinha algo assim que ela ficava prisioneira, sabe? Que a aprisionava. E aí nós vamos
nesta grande pesquisa transgeracional, com as ferramentas aí que eu desenvolvi, né, dentro do trabalho transgeracional, o que nós descobrimos lá no trabalho com ela? Que a família teve uma certa prosperidade, mas o pai dela tinha perdido tudo e morreu pobre. Morreu assim, meio que quase não, sendo sustentado pelos filhos que se tornaram prósperos. Daí a gente pula uma geração ainda atrás, e o teu avô e a tua avó. E daí a gente descobre que houve uma história lá na ancestralidade do pai, de uma fábrica que tinha queimado, uma fábrica de tecidos da família árabe. Eles eram árabes, viviam no Brasil, mas voltados para essa área de tecidos, né? E tinham sido assim prósperos empresários no Brasil, mas tinha tido um incêndio depois de um tempo, muito tempo, onde a família lá de trás, a gente está falando de bisavô, tataravô, tá? Para vocês entenderem. Queimou toda a produção deles lá de tecido, e a família ficou na penúria. Só não foram morar embaixo da ponte porque tinha a comunidade árabe lá que ajudou, mas eles passaram por muita dificuldade, e isso vai sendo derramado no DNA, tá, gente? Quanto mais a gente trabalha, a gente vai vendo. Então, o que acontece? O que essa moça, né, tinha a ver com aquele passado lá tão longínquo, tão distante dela, porque ela conseguiu estudar, era doutora, se formou e tal. Pois é, isso a gente chama de neurose de classe, né? Isso pode ser uma neurose de classe, é uma neurose de classe. Uma das coisas que a gente fala que é neurose de classe é quando a pessoa escolhe uma profissão completamente diferente, né? E aí há uma lealdade oculta para a pessoa não se desconectar do clã. O amor, a gente fala que é o amor cego, um amor imaturo, um amor, algo inconsciente acontece que para pertencer àquele clã, eu fico conectada, e habitualmente nós nos conectamos com a dor. Isso é a natureza humana. A gente se conecta com a dor, com a dificuldade, com o drama, com a falta de prosperidade. Será que era isso? Então, continuei aplicando as ferramentas sistêmicas para a gente ir confirmando, né? E isso fez todo sentido para ela. Então, ela faz um caminho solitário na profissão que ela escolheu, porém, não conseguiu ultrapassar uma barreira, sabe? Assim, havia algo, eu até brinco e falo assim, você não conseguia pular a cerca, né? Havia algo que trazia ela de volta para se conectar com o pai. Porque o pai era descendente dessa família árabe que pegou fogo lá, que eles perderam tudo. E então o pai trabalhou muito na vida, o pai ganhava bem, porque estava na área comercial também, né? Ganhava e perdia, mas foi criando os filhos, foi se virando com a esposa e tal. Foram tendo uma vida, só que assim, era subidas e descidas, era como uma montanha russa a vida do pai. Tanto que quando ela escolhe a área da saúde, ela não teve ajuda, não pôde ter ajuda da família, então por conta de si mesma, claro que ela absorveu desse pai toda a vigoridade para o trabalho, né, para ganhar o seu sustento, mas não conseguia ir além daquilo lá. E aí, conscientemente, ela sabia disso? Não, gente, não sabia nada, vezes nada, né? Ela ouviu falar aí do meu trabalho e daí ela me procurou, né? Então, ó, o que eu quero trazer para vocês um pouco desse contexto. Se alguém tem alguma pergunta? Ô, José Laurentino, tudo bem? Ó, se vocês tiverem pergunta, deixem aí, daqui a pouquinho eu dou uma passada aqui para... E tirando dúvidas também, né? Então, o que aconteceu? Eu quero contar um pouco desse contexto transgeracional e daquilo que eu estou chamando os terapeutas para se tratarem. Esta pessoa, esse case que eu estou contando para vocês, era uma pessoa que tinha prosperidade e tinha perdas, ganhos e perdas. E é um dos contextos que eu percebo muito no terapeuta. Terapeuta, né, para deixar mais tranquilo para vocês, terapeuta é todo aquele profissional que cuida do outro.
Então, terapeuta, um dentista é terapeuta, um médico é terapeuta, um fisioterapeuta é terapeuta, um psicólogo é terapeuta, terapeuta holístico, terapeuta de todas as linhas, de todas as áreas, né? O coach é um terapeuta, o constelador é um terapeuta, então é profissional que cuida do outro. E aí, se a gente fosse fazer uma pesquisa, né? Eu sou pesquisadora, eu estou sempre pesquisando, é uma parcela gigante de profissionais das terapias que estão na labuta trabalhando muito, mas não olharam para isso, porque eles não tiveram essa informação. Se o terapeuta não é sistêmico, ele não tem essa informação. E isso é o trabalho que todos nós, psicogenealogistas e psicólogos, fomos construindo, né? Fomos despertando e descobrindo, não é um achismo, isso está dentro da ciência, e cada vez mais a gente vai estudando e mostrando o quanto todas as memórias da nossa ancestralidade não desaparecem, porque a gente é filho do clã, filhos e filhas daquele clã. O que acontece muito é que nós, inconscientemente, vamos repetindo, querendo ou não querendo, a gente vai repetindo histórias que já aconteceram. Para quê e por quê? Porque tem um sentido no nosso DNA, tem um sentido de clã, tem um sentido no nosso sistema. Quem vem depois vai herdando tudo do que quem veio antes. O trabalho transgeracional, trabalho sistêmico, é a gente ir atrás das questões que estão adoecidas para que a gente fique somente com aspectos positivos, talentos, capacidades que a nossa ancestralidade também viveu. Também temos isso. Por que a gente repete a desgraceira das histórias do nosso clã? Porque a gente faz parte daquele grupo, é isso. Isso daí é realidade e a gente não pode mais negar isso. Então, eu quero cada vez mais inspirar terapeutas, né? Por isso agora nesse mês de julho eu estou trazendo esse tema para vocês, vários temas para tocar a alma dos terapeutas. Por quê, né? Eu falo que essa ainda é uma das minhas missões, né? Dentro do trabalho psicológico e tal, é despertar para que tenhamos mais terapeutas trabalhando né, com os seus pacientes, tendo essa informação, esse conhecimento, para cuidar da alma do outro. Mas, triste notícia, hein, gente? Muitos terapeutas não cuidaram de si mesmos. Por quê? Não sabiam. Ninguém nem sabia, né? A gente que é da área da psicologia sabe, mas as pessoas dentro da terapia, mas que não é da psicologia, não sabem. Um minutinho. E falar para vocês assim, que eu acompanho, né, inúmeros profissionais da área das terapias que estão camelando ainda para ganhar o seu. Então eu decidi o seguinte, vamos parar de querer só ganhar o dinheiro, porque o dinheiro, olha essa história que eu tô contando para vocês. Quem não viu a história toda, né, Aline, que vocês estão chegando agora, depois assiste a live toda que tem um case aí bem legal que eu tô contando de uma terapeuta que eu atendi. Então, essa história que eu trouxe para vocês, ela é quase que geral no meio dos terapeutas. Você está sempre ouvindo reclamações. E aí tem várias neuroses familiares e dramas e traumas e padrões que a gente vai repetindo sem nem saber. Então, a gente pensa assim, você que é profissional da área das terapias, precisa cuidar de você urgentemente. Porém, tá cada um se salvando, porque a gente precisa da lida, do trabalho, da vida aí, né, para ganhar o nosso dinheiro justo. Mas a gente não precisa ficar nesse ping-pong, subidas e descidas. Então, eu decidi agora em julho abrir vários temas para falar com os terapeutas, para alertar esses profissionais, para que eles possam se tratar, para que eles possam cuidar das suas questões internas e familiares, e eles vão poder ajudar muito mais a população e as pessoas. E aí, então, trazendo uma informação para vocês, um aviso, eu decidi abrir uma terapia class agora em agosto para trazer esse trabalho terapêutico para os terapeutas, para os profissionais da área das terapias, né? Se você não for terapeuta,
pode vir na Masterclass, pode aprender cada vez mais conosco e pode inspirar outras pessoas. Então, agora em agosto, eu ainda estou organizando com a minha equipe, com a Rede Gene, a data, mas eu sei que vocês me acompanham, logo a gente vai lançar a data. Porém, hoje estou fazendo um chamado geral. Precisa se inscrever. Precisa se inscrever porque as vagas são limitadas e tal. Então, tem um link lá na minha bio. Tem um formuláriozinho que é o nosso formulário básico. Para tudo aquilo que eu realizo, fica dentro desse formulário. Se você já preencheu, manda um direct para mim, manda um recadinho no WhatsApp, se você preencheu de outras vezes, porque a gente vai seguir um único formulário com todos os trabalhos que eu realizo junto com a Rede Gene, né? Você já preencheu, manda um direct, um toque no WhatsApp nosso, para você ficar lá na nossa listinha de interesse. E em agosto vamos abrir uma Masterclass. Lá eu vou aplicar uma das ferramentas que eu desenvolvi na metodologia, que eu criei, né, desde o ano passado, para formar terapeutas. Então, neste dia na Masterclass, eu vou aplicar uma ferramenta para que as pessoas tomem realmente consciência dos seus dissabores aí na vida profissional, né? Então, quero trazer esse recado para vocês. E aproveitando, tô aí sempre provocando vocês com as pesquisas lá no meu Stories, que é para também pegar de vocês os temas, né? O tema que eu tô trazendo hoje, dinheiro, é porque foi o tema que ganhou, né? A gente fez uma votação e tal, para vocês verem, eu estou trazendo como primeiro tema, para vocês verem que essa é a grande preocupação dos terapeutas, que precisam do dinheiro. Então, por que tem tanta gente nessa sofrência aí, o profissional da área da saúde? Porque não trabalharam os seus nós antigos, sistêmicos, transgeracionais, porque nem sabiam que eles existem e que eles continuam conduzindo a nossa vida. Então, fica aí esse convite para vocês. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, agora tem uma coisinha aqui para falar, mas assim, eu quero abrir aí para perguntas. Pergunte para mim o que vocês querem saber falando desse tema aí, da questão da dificuldade com o dinheiro e dessas questões que nós carregamos da nossa ancestralidade. Estou aberta aí, quem quer perguntar? Quem já me conhece sabe que eu adoro responder as perguntas, né? Lair, Aline, José, Cais das Coisas, Jamile, Kátia, ai gostoso, Del Vecchio. Olha, alguém pode me dizer aí qual é a sua profissão? Já que a gente está falando de terapias, né? Alguém quer contar assim? Eu juro que eu não conto para o planeta. Primeira pergunta, qual que é a sua profissão se você quiser me contar? Segunda provocação, você tem problemas de ganhos e perdas? Ou nem ganha? Ou ganha tudo e não perde nunca nada? Tá com a vida recheada? Alguém que está aqui conosco hoje pode me contar como é a sua trajetória financeira? Você identifica alguma dificuldade? Aproveita de mim, né, para que eu possa te responder. Alguém quer me contar sobre ganhos e perdas? Oi, Lair. Quer contar para nós aí sobre ganhos e perdas? Não precisa entrar no super detalhe, mas para a gente poder responder, né? Eu gosto das perguntas que vocês me fazem, porque a gente responde para uma pessoa, responde para várias, né? Que estão aqui conosco. Line. Olha, então, eu vou esperando aí, né? Eu tenho um tempinho, assim, é uma live rapidinha, mas a gente tem tempo para responder, ó. Então, eu sempre deixo, assim, umas dicas de mestre para vocês, né? Como a gente hoje está falando desse tema, claro que eu quero que você venha na Masterclass, tá?
Eu chamo de terapia class, mas vai ser uma grande aula, um grande encontro gostoso, né? E eu sempre dou uma corrigida lá na ferramenta que eu aplico. A gente elege uma pessoa lá que queira participar, né, ao vivo lá, então a gente dá uma corrigida. Mas hoje, esse mês todo de julho, por isso que eu quero que vocês venham, eu vou deixar sempre assim um toque de mestre para, se você não quer me perguntar agora, você pode trazer no dia da Masterclass que eu respondo lá. Porque aí você tem tempo de criar. Então, uma dica hoje, eu pretendo todas as quintas de julho deixar um ronron de dica aí para vocês, né? A dica que eu vou deixar hoje é que você faça, na sua intimidade aí, um desenho, pega um bloco, um caderno, alguma coisa, e desenha a sua árvore genealógica com as pessoas que você sabe, né? Eu não sei quem foi meu avô, mas põe lá, avô, paterno, materno, tal. Põe lá, se souber o primeiro nome é ótimo, coloca lá. E tudo que você souber dessas pessoas, mas tanto do materno quanto do paterno, que a gente vem de pai e mãe, né? Só que eu vou sugerir para você fazer árvore das profissões, tá? Então, além do nome da pessoa, você pesquisa, pergunta qual era a profissão do meu bisavô, qual era a profissão do meu avô, e da minha avó, porque dona de casa é profissão também, tá, gente? Por favor, coloque lá. O que essas pessoas trabalharam? Árvore, um desenho, um rabisco que você quiser fazer, mas faça assim com boa vontade para você mesmo, né? Porque você vai descobrir, eu duvido que você não vai descobrir nada. Você vai descobrir histórias, como eu descobri com essa paciente minha do case que nós trouxemos hoje, que eu trouxe para vocês. E aí começa para vocês uma pesquisa, um alerta, né? Eu faço o desenho, pergunto para quem eu puder perguntar. Rafa, se todo mundo já morreu, mas as pessoas viveram um certo tempo. Quando a gente tem boa vontade, sempre a gente descobre um trechinho aqui, um trechinho ali, sempre tem alguém para nos contar, né? O pessoal genealogista, eles sempre dão umas dicas assim, vai nos eventos da família, eu também falo isso, né? Vai nos batizados, nos enterros, e ao invés de ficar lá chorando no enterro, fica lá perguntando. Aproveita esses eventos, porque sempre sai ali uma informação, né? Eu tive uma paciente minha que ela descobriu várias coisas do sistema dela e quando ela começou a fazer o trabalho comigo, a terapia, porque ela tinha um evento numa festa de 80 anos de uma pessoa da família dela que não era nem avô, tal, era tia, uma coisa assim. Falei, aproveita que você vai pro interior e pega lá todas as informações. E ela voltou recheada de fofoca, de informações e descobriu um grande segredo que fez todo sentido para o tema que ela trazia, para as coisas lá que a gente já estava trabalhando. Então é muito legal, né, fazer esse trabalho transgeracional. É uma grande pesquisa e a gente pode aprender muitas coisas com a nossa ancestralidade ou o porquê das coisas, por que eu não estou prosperando, porque a quem eu estou leal. Isso é uma dica de um dos trabalhos que nós realizamos dentro do trabalho transgeracional, que não é achismo, que é pesquisa profunda. Então, oi Liz, eu quero deixar para vocês essa oportunidade, né? Se alguém tem uma pergunta aí, pode me fazer, ainda dá um tempinho. Se não, eu quero deixar esse convite para você. Se inscreve para fazer a terapia Class em agosto, a gente vai ver a data direitinho. Venha todas as quintas-feiras e aproveita, me inscreve no direct ou aproveita as provocações, as pesquisas que eu faço lá no meu Instagram, nos meus stories, me mandando o tema que te interessa. Hoje a gente está trazendo um tema porque foi o tema que ganhou sobre essa questão do dinheiro para o terapeuta. Semana que vem a gente vai falar de um outro tema que foi pedido. Então, se você tem um tema que quer muito que eu traga uma informação aqui, por favor, escreve no direct, no meu WhatsApp, manda lá recadinho que a gente está sempre aberto. Então, quinta-feira a gente tem encontro marcado às quintas de julho, tá?
A Terapia Class vai acontecer em agosto, já começa se inscrevendo, divulga para todos os terapeutas, para as pessoas que você conhece, que cuidam de pessoas. E se você não é terapeuta, venha do mesmo jeito, porque você vai se apropriando de bastante informação e, na verdade, somos todos cuidadores, né? Se a gente não está na prática profissional, mas você está sempre cuidando de alguém da família, você pode ser também um despertador, alguém que desperta para essas questões mais íntimas do nosso sistema familiar. E tudo vale, né? Tá tudo valendo. Gente, ó, tem gente chegando agora. Oi, Dilaina. Mas eu já tô encerrando, deixando essa live aí no meu canal. Por favor, assistam lá, viu, Dilaina? Você também assiste, porque eu contei um case bem interessante. A Dilaina também é terapeuta, ó, arte terapeuta, né? Pedagoga é terapeuta também, oi querida. Então é sempre aquele que cuida do outro, né? A gente dá o nome de terapeuta porque é o nome que ficou grafado, né? Mas um professor, vocês concordam que o professor é um terapeuta? Porque ele cuida lá do povo, né? Então tá tudo certo. Eu quero muito que vocês assistam, né? Quem não assistiu desde o começo, eu pretendo fazer essas lives curtinhas, viu, Dilaina? Curtinhas, né? Porque ninguém tem tempo de ficar 1 hora assistindo live. Então eu pretendo agora em julho trazer assim uns temas curtos para a gente poder estar trazendo para vocês essa questão do transgeracional, tá bom? Ó, gente, muito obrigada, adoro ficar aqui batendo papo. Me inscreva no direct, manda recado, vem para a Masterclass, viu, Dilaina, que vai ser em agosto, mas assiste a live aí que tá tudo explicadinho, tá bom? Beijo grande, gente, para todos.